Qual é o negócio, mano? Só que eu tinha uma rede. Mas aí É isso, assim. aí foi que botou escorro em peru, rapaz. Aí é mais experiente que ele, só ele. Zezinho tá doido pra saber o Zezinho que é. Diz Sapatinho que vai rebolar os porcos tudo nos teus peitos, ele disse. Sapatinho me agradece. Não, não quero não, tô querendo render tudo. Eu já vim pra render, foi pra ele tudo. Deus me defende depois. O sapatinho me agradece todo dia pela vaca. Um bichinho bom de gente comer, não tem? Tem um bocado. Pai tem. Eu quero comprar um Seu todinho. Luiz, você aceita o Eu quero comprar um todinho. Vai tomar com alguma coisa. O Eu Gerson? não quero não, Eu quero tomei. comprar um todinho pra eu comer. Peraí, quando ele vai Matar e comer. Zezinho tem um lá E no os reais ponto. da mídia tem um 200 daqui a Obrigado, dia. viu? O quê? 200 pontos. Não, eu como de qualquer jeito. Eu sei que o seu E aí? Luiz não é ignorante, não. É, não.